because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala, e você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje eu tô aqui sozinha, infelizmente ninguém mais da equipe pôde participar, mas essa vai ser uma introdução curtinha para mais um programa Drops, que tem uma entrevista bacana feita com a Júlia Murat. A Júlia lançou o primeiro filme dela, o primeiro longa, na verdade, Histórias que Só Existem Quando Lembradas, em 2011, e agora ela chega com um filme novo, Pendular, que já ganhou o prêmio da Federação Internacional de Crítica de Cinema no Festival de Berlim. É um filme bonito que trata do relacionamento entre uma bailarina e um escultor que se mudam para dividir um galpão de fábrica como moradia e espaço de trabalho, e aí se desencadeiam várias negociações. Eu vou deixar um link para vocês para minha crítica, caso vocês queiram ler, e agora vocês ficam com a entrevista com a Júlia Murat. Então, ouvintes, hoje a nossa entrevista é com a Júlia Murat, que é a diretora do Pendular, o filme que estreia no dia 21 de setembro. A primeira pergunta que eu queria fazer era a respeito dos universos retratados nos filmes, na verdade, né? Porque em Histórias que Só Existem Quando Lembradas, existe esse cenário de interior, um Brasil que ainda existe, mas que também passa pelas nossas lembranças de infância, histórias dos nossos pais e avós, né? E agora esse círculo artístico urbano, né? Ambos mostram assim muita proximidade desses universos retratados, né? Então eu queria que você contasse um pouco sobre o processo de criação e a escolha desses cenários mostrados, retratados. Eu acho que sem dúvida nenhuma tem uma proximidade, assim, o Histórias, o Vale do Paraíba é o local que eu ia na minha infância inteira, assim, passei minha infância inteira lá porque meu avô de lá. Meu pai nasceu em Bananal, que é a primeira cidade de São Paulo, vindo do Rio de Janeiro. Ou a última cidade de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, que aqui deve ser mais próprio. Então era um universo de cidade interior, abandonada, quer dizer, uma cidade que tinha sido muito rica e que tinha perdido tudo. A minha família tinha passado por um processo parecido, assim, minha família era uma família de fazendeiros, que o meu avô acabou perdendo tudo, porque confiou num amigo contador e o amigo roubou ele, assim, então ele perdeu tudo. Então eu tinha essa história, assim, por trás. Só que ao mesmo tempo, a história do filme nasce quando eu estou filmando um filme da minha mãe, chamado Brava Gente Brasileira. E a gente estava filmando, eu era sem direção, e a gente chegou numa cidade onde o cemitério era fechado. E eu fiquei fascinada com a ideia de cemitério fechado e, enfim, e fiquei pensando, imagina se uma pessoa não quisesse morrer porque não pudesse ser enterrada na sua terra natal. E daí parte, e na verdade acaba virando uma ideia ficcional. Eu estava lendo Gabriel Garcia Marques na época, e acaba trazendo essa coisa mais fantástica de, na verdade, ninguém morre na cidade e é o contrário, né? Ela quer morrer e não pode morrer porque ninguém morre, porque o cemitério está fechado. Então o universo, de fato, é um universo que é muito próximo de mim, assim. Apesar de, obviamente, totalmente distante em muitos aspectos. O Pendular, de fato, é meu universo. Aí é outra coisa, né? Porque o Pendular, ele representa o universo de dois artistas,
que vão morar juntos. É escrito por mim e pelo Matias Mariani, que é o meu marido. Sim. E a gente escreve juntos, fala de referências nossas, trabalha com artes plásticas e dança, e eu sou uma pessoa que tem muita relação com ambas as artes. Então, tipo, de fato, é meu universo que está ali sendo colocado direto. E essa questão das referências, no filme algumas referências cinematográficas são feitas, né? Então tem Alien, tem Dogville, né? E como é que é o gosto da Júlia cinéfila, não diretora? Ou as coisas se misturam? Eu acho que as coisas se misturam porque eu acho que é muito difícil, para mim, ver um filme como espectadora, assim, tipo, eu vejo o filme com um olhar muito exageradamente crítico, sabe, muito analítico, assim, qualquer filme que eu vejo eu estou prestando atenção na decupagem, eu estou prestando atenção na estrutura de montagem, então, realmente, a Júlia cinéfila é uma Júlia diretora, necessariamente. A Júlia cinéfila gosta muito, não sei, eu tenho muita dificuldade de pensar assim, filmes que são importantes para mim e tal, mas enfim, pensando aqui, filmes que de alguma maneira dialogam e que eu acho que foram importantes para o meu processo no Pendular, por exemplo, os filmes da Claire Denis estão de longe como uma influência importante. A Júlia cinéfila realmente não é muito pop, então a referência a Alien é uma referência do Matias. Ah, sim. Acho que é isso, assim. E em Pendular, a protagonista do filme, ela parece, assim, brincar e sentir o mundo muito com o corpo, assim, né? A forma como ela se expressa, como ela se movimenta, né? E a corporalidade dos dois personagens é muito importante até na forma como ela é captada na fotografia, que os nus parecem sempre com um certo brilho, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a preparação do elenco, especialmente da Raquel, nesse quesito de corporalidade. A Raquel fez um trabalho de corpo gigantesco, né? Primeiro porque quando a gente decidiu que ela ia fazer o filme, ela tinha acabado de ter filho. Então ela estava muito fora de forma. Então ela passou um ano trabalhando o corpo dela para o filme. Além disso, ela é uma pessoa que vem da acrobacia e trabalhava com dança e acrobacia ligada ao teatro, mas tinha feito Angel-Viana, né? Mas nunca tinha sido uma bailarina no estrito senso, assim. Então, ela correu muito atrás de construir as coreografias junto com a Flávia, o Neto Machado, que é o bailarino que acompanha ela, e comigo. Ela correu muito atrás de buscar um trabalho de corpo que conseguisse responder a uma bailarina, né? É óbvio que uma bailarina contemporânea, uma bailarina com as referências que ela tem. Então, uma coisa que a gente tentou fazer foi trazer para a personagem as referências do corpo dela, então, né, da acrobacia, de alguma maneira tá presente no tipo de dança que ela faz. Assim como do Neto Machado está presente a dança de rua, porque é a dança do corpo dele, é da onde ele vem. Então a gente tentou aproximar o corpo dos atores, mas ao mesmo tempo sempre construindo muito isso, né? A Raquel é uma pessoa super explosiva, super sorridente. As piadas dela são piadas diretas, assim. E a personagem era uma personagem muito irônica, com piadas totalmente indiretas, um corpo fechado, um corpo duro. E a gente ficou trabalhando isso, assim, essas durezas, inclusive, o trabalho de ator especificamente, quer dizer, o trabalho de dança, então durou um ano de trabalho de corpo, 2 meses só centrado na dança mesmo, a gente construindo as coreografias, construindo as performances. E construímos pensando na ideia de fazer um espetáculo. Tipo, o nosso foco era, vamos fazer um espetáculo de dança. E aí eu ia absorvendo aquilo para dentro do filme, assim. E aí depois a gente fez 1 mês de atuação. E aí esse 1 mês de atuação foi tipo um trabalho intenso dela com o Rodrigo, onde a gente foi construindo a questão da dramaturgia no corpo deles.
E uma coisa que eu ia falar que assim, por exemplo, um exercício que a gente fez muito era um exercício de improvisação, que era uma brincadeira de você só podia fazer você só podia fazer perguntas e nunca podia responder as perguntas. Então era meio um joguinho de bate e volta, de vamos fazer uma pergunta, o outro tem que responder a pergunta com uma pergunta, eu vou ter que e isso gera um jogo meio de rapidez de fala, de raciocínio e de ironia, que tinha muito a ver com o personagem e tinha muito pouco a ver com ela. Então foi tipo um exemplo de exercício, por exemplo, que a gente fez o tempo todo para ela reconstruir e mergulhar nessa fala mais irônica, nessa fala mais dura. E tem vários momentos que a personagem dela, ela tá em busca do equilíbrio na dança, né? Quando ela tá nas cadeiras, naquela forma, no final, né? E, ao mesmo tempo, essa questão do equilíbrio no relacionamento e no afeto dela, né? Então, da forma como a intimidade é retratada, como é que você pensou essa alternância que existe entre o movimento e o equilíbrio no relacionamento, assim, em relação à dança, essa metáfora praticamente, né? Na verdade, o equilíbrio que conceitualiza tudo, assim, tipo, primeiro, você tinha perguntado como é que vem, né, os meus filmes, tanto no Histórias quanto no Pendular, eles vieram de conceitos. E o Pendular veio do conceito do equilíbrio. A gente queria estudar o conceito do equilíbrio, a ideia de equilíbrio nas três linguagens, na escultura, com materiais pesados, na dança, com o corpo, o movimento, e na relação amorosa. Então, justamente, esse foi o projeto, né? A ambição do projeto era pesquisar a ideia de equilíbrio nessas três vertentes. E foi basicamente isso que a gente fez. Assim, a gente ficou o tempo todo construindo dança, dramaturgia e escultura, uma se influenciando na outra, buscando o equilíbrio. E aí o equilíbrio, sei lá, do material pesado no início do filme, depois do material leve nas esculturas de ar, de plástico. Mas ainda assim estão sempre buscando essa ideia de que o equilíbrio é sempre algo em constante movimento ou um encontro de forças que se anulam. Ele nunca é algo estático, né? Mesmo as esculturas que são paradas, elas são esculturas da Elisa Bracher, e a Elisa já tem um trabalho longuíssimo nisso, assim, na ideia de equilíbrio como um encontro de forças onde aquela arquitetura, aquela madeira e chumbo, que são dois materiais que ela usa muito, estão ali quase desequilibrando, sabe? Eles estão tipo num encontro de forças que quase vai cair, mas que não cai. E acho que a dança foi a mesma coisa, assim, pesquisar esse corpo que está em movimento para ficar-se equilibrado. A ideia de que o movimento não é estático mesmo, que o equilíbrio não é estático. E a gente pensou em fazer a mesma coisa na relação amorosa. Então, tipo, a balança que eles estão o tempo todo buscando é uma balança fluida, que vai se modificando e que você vai cedendo limites, mas você ao mesmo tempo vai ocupando outros e vai perfurando, né, as relações, Sim. As linhas, os planos. E que tem a ver também com os limites físicos naquele espaço, que é um espaço só, que ao mesmo tempo é tão grande, mas que tem as marcações, mas também é um ambiente fechado, meio opressivo, né? Não, claro, e a ideia, justamente esse espaço, ele era um espaço simbólico, né? Essa ideia de marcar a fita dividindo o espaço ao meio era uma ideia de materializar as questões de espaço que um casal vive o tempo todo, né? A territorialidade do afeto ali. Exatamente. Né? É muito bom. A gente queria saber também se você já tem alguma ideia de qual vai ser o seu próximo projeto. Meu próximo projeto, a princípio, se chama Regra 34 e é sobre... É uma investigação sobre desejo e risco. E é sobre uma menina, que a princípio se chama Simone, que tem muito desejo sexual e não sabe lidar com esse desejo. Assim, ela realmente... os desejos dela estão muito associados a risco. Então ela entra pro pornô tentando lidar com isso, assim, ela entra na indústria pornô achando que na indústria pornô ela vai poder
controlar, está no poder de falar até aqui eu vou, até aqui eu não vou, mas ao mesmo tempo poder testar esses limites de risco que ela gosta e que ela quer. E aí, ao longo do processo, ela descobre que o pornô não está mais a satisfazendo justamente porque ela tem o controle, que ela precisa se colocar numa posição em que ela não tenha o controle para satisfazer o risco dela, assim, o desejo dela. Então, enfim, é uma investigação super sobre sexo, tesão, desejo, amor. Que, inclusive, o sexo já está muito bem retratado no Pendular, né? Assim, tem umas cenas de sexo que são esteticamente muito bem trabalhadas no filme, né? Acho que é um aprofundamento dessa investigação. Assim. E por fim, bom, de certa forma você já respondeu com a indicação da Claire Denis, né? Mas teria alguma outra cineasta ou algum filme avulso dirigido por mulher que você recomendaria para os nossos ouvintes, por exemplo? Me veio aqui a cabeça agora, enfim, é sempre difícil isso, né? Porque sempre é o que vem à cabeça. Me veio à cabeça Lucrécia Martel, que tem 2 filmes que eu amo, o La Ciénaga, mas eu pessoalmente até gosto ainda mais da Mulher Sem Cabeça, assim, que é um filme que eu sou apaixonada. Então tá bom, obrigada. Obrigada a você. Então, ouvintes, vocês gostaram da entrevista? E o filme, vocês já conseguiram assistir? Caso vocês tenham algum feedback, algum comentário para fazer, manda um e-mail pra gente no cinemafeitoporelas@gmail.com. Vocês também podem nos encontrar no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd. É só procurar pelo nosso perfil Feito por Elas. E se vocês quiserem nos ajudar a ter um gravador com microfone para fazermos entrevistas com uma qualidade maior para vocês, isso pode ser feito através do padrim.com.br ou do patreon.com/feitoporelas. Obrigada a todos pela audiência, pelo apoio e até o próximo programa. Tchau!